Paz seja em vosso espírito. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5, de 11 a 12. Por quê? Porque há uma luta declarada entre a luz e as trevas. Os que lutam contra a luz nem sabem por que lutam, as trevas realmente os cegam. Eles estão tão cativos que não sabem que são as trevas. Somente quando há a saída destas trevas que os acometeram que passam a ver a realidade. É impactante e passam a enxergar tudo de forma diferente. Fica difícil de partilhar das mesmas coisas que partilhavam. Pior é quando você tem que falar ao povo sobre as suas transgressões para os alertar, se enfurecem e ficam carregados de ira. E se cumpre o que o mestre tão bem explana no texto anterior. Mas temos mesmo que nos alegrarmos, porque significa que estamos no caminho certo. Mas as multidões seguem os falsos profetas, porque a mensagem deles são mais aprazíveis. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei de Adonai, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Isaías 30, de 9 a 11. Acredito que os que estão me ouvindo podem até não gostarem do que estou dizendo, porque não venho com palavras da fácil salvação e de pequenos gestos para alcançar a justiça. Estou dizendo que a realidade é realmente outra. E que quando se aprofundarem no conhecimento vão começar a acontecer coisas. Muitos se tornarão sábios e serão os que também serão contestadores das farsas, destes que transmitem suas palavras mentirosas e que as usam para atrair os pequenos inocentes após si. Por que é difícil encontrar a verdade? Por que os verdadeiros não se insurgem? Lhes digo por quê. Porque as trevas dominam e calam e silenciam todos, porque Satã está sempre à frente para impedir, pois quando é expulso de uma casa, este envia a sua guerra através de seus aliados, que é bem fácil perceber o fétido cheiro do enxofre enchendo o ambiente por estes espíritos imundos. Um sábio, o maior sábio que temos nos escritos, o rei Messias, o qual é considerado assim porque, diferente de Salomão, não transgrediu os mandamentos por confiar em sua sabedoria e status quo. De forma reduzida, Salomão foi transgressor, adquirindo muitos cavalos, teve muitas mulheres e muitas destas de outros povos que o levaram à idolatria, acumulou muito ouro e prata, compondo todas estas ações transgressões aos mandamentos que, como rei e sábio, deveriam ser observados. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti, como rei, aquele que escolher o Adonai, teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois Adonai vos tem dito, nunca mais voltarei por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata nem ouro multiplicarás muito para si. Será também que, quando se assentar
sobre o trono do seu reino. Então escreverá para si um translado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer a Adonai, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Deuteronômio 17, de 14 a 20. O Messias, cumprindo com louvor todos esses mandamentos e completo em todos os outros, torna-se a Torá viva do Eterno e tem seu reino e seus dias prolongados, o que já completam quase 2000 anos desde seu anúncio. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4,17. Uma certa vez, na tal igreja, ao findar do tal culto de domingo, disparou o tal pastor: boa semana e não pequem. Pensei, grande conselho para seus discípulos, mas como vão saber o que é pecado se o próprio pastor não sabe? Eu vou perguntar para ti, amigo, sabe me dizer o que é pecado? O que é iniquidade? E não se acanhe de não saber, eles não te ensinam, mas quero levá-los a pensar. Iníquo é todo aquele que transgride e ou despreza as leis do Messias e a de seu pai. Vai na tal igreja, mas não proceda como eles. Leia e cumpra. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, de 21 a 23. Este texto nos mostra algo muito interessante: profetizar, expulsar demônios, operar sinais e maravilhas não os faz tornar-se elegíveis e participantes do reino. Ele, o capitão do exército de Hashem, considera os praticantes de iniquidade os transgressores da Torá do Eterno. Apreciem um pouco mais. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 14 a 15. Será que um discípulo recém-batizado na imersão do Espírito já está apto a anunciar alguma mensagem? Vejam o que mais está escrito para acrescentar: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24 a 49. Pergunte-se: por quê? Por que esperaram ser revestidos? E o que ficaram fazendo enquanto aguardavam os discípulos com os apóstolos do Messias? Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Atos 1:14.
Será que eles já tinham as experiências espirituais? Já tinham provado do poder do Espírito? E voltavam os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Lucas 10:17. Pela cronologia dos eventos, é bem plausível se afirmar que expulsaram demônios como muitos que hoje expulsam. Operaram sinais como muitos nos dias atuais também operam, porém, diferente da maioria que acabaram por difundir a mentira, estes discípulos messiânicos foram obedientes e esperaram o revestimento do grande poder em Jerusalém. Este poder que somente é entregue aos verdadeiros, que não vão fazer uso para o benefício próprio, mas para agradar a quem realmente dê direito, que é Adonai, o Santo, bendito seja sempre. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar e que apanha toda a qualidade de peixe, e estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém lançam fora. Assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Mateus 13:47-49. Isto nos mostra que ter uma multidão de convertidos, entre aspas, não significa uma multidão de verdadeiros escolhidos salvos da ira, porque os verdadeiros homens e mulheres que pertencerão ao reino serão tirados do meio desta grande massa que foi batizada pela chuva do Espírito e que está na rede, como os peixes. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus 5:45. O filho da perdição participou de tudo, do começo até o fim, e ainda mais, pois roubava e pôde andar perto do rei Messias de Israel. Não se engane, não se deve zombar de Hashem, não se zomba do Todo-Poderoso. A Trindade estava lá no Éden. Vejam, ela com a Eva. Sim, ela as persuadiu a comer do fruto. E quantos são persuadidos ao engano do Espírito que desconstrói a unidade e autoridade divina? Eu vos convido a fazer uma vez, somente uma vez, a leitura de toda a Escritura. Leiam somente uma vez. Eu já li várias e digo que a mais difícil foi a primeira. Experimente a água limpa. E não seria bom, em respeito à afirmação do Mestre que diz: E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Lucas 4:4. Como alguém pode ler isto e desprezar os escritos todos, e ficar mais interessados em assistir TV, ou ao invés de meditar nos escritos para não se deixar enganar e perecer? Pois muitos vão perecer por deixar as distrações deste mundo os abarcar e ficar enebrecidos e iludidos que tudo parece normal e bom. Confiam que indo na tal igreja alcançarão a edificação necessária para a salvação, e está tudo tão distorcido. E quando um membro encontra o outro, diz: na minha pode usar calça, na minha não pode, na minha usa véu, mas não guarda sábado, na minha não precisa ler nada, na minha você pode respirar, e na minha estão mortos há muito tempo. Ao gosto do freguês. É só escolher. Estou dizendo com isso que, se você ainda não perceberam, a porta de entrada, quem governa não são seus líderes, que são como lobos e que não vos poupa, pastores e obreiros. A porta de entrada tem só um como autoridade, e é com ele que temos que tratar e buscar nos relacionar. O Mestre, Rei sábio, justo,
anjo do concerto, o príncipe santo e único intercessor capaz de nos dar a direção, o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas, diferente dos que nem para isto estão dispostos a realizar, nem sabem de onde vieram e para onde vão. Os testemunhos do Messias e dos santos apóstolos estão em nossas mãos para todos os dias estarmos nos relacionando com eles, buscando o conhecimento dos mandamentos dados por ele, para praticarmos sempre que nos é possível. Vamos lá. O apóstolo Shaul, Paulo, deixou escrito algo que caracteriza uma boa liderança. Faça seu comparativo. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço de Satã, do diabo. 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Das lideranças das tais igrejas, quais não são irrepreensíveis? Certa vez eu ouvi dizerem que, sendo ele o líder, não podia ser repreendido mesmo que tivesse errado, porque está escrito que ele é irrepreensível, mas o que está realmente sendo dito é que este líder procede tão corretamente na sua conduta de vida que não tem o que ser repreendido. Sabem que, se você acessar pela internet, é possível vasculhar o histórico da idoneidade de uma pessoa, se tem processos e desacatos para com a justiça dos homens. Vasculhem se seus líderes se envolvem ou não em escândalos. Talvez se surpreendam, pois se com a justiça dos homens não procedem bem, que dirá com a do pai? Por que marido de uma só mulher? Nesta época, e por se tratar do Oriente, era comum os homens terem concubinas. Mas pensem, gerenciar e ser um gestor dos compromissos relacionados à congregação do Eterno e ainda tendo de dar atenção para suas esposas. Nesta época, quando líderes separam de suas esposas para se casarem pela segunda vez e permanecem lá liderando na posição de adultério, eles não têm autoridade e são repreensíveis e estão nas posições erradas. Seu líder realmente é honesto? Não é um cobiçoso e ganancioso interesseiro por riquezas? Bom, nem preciso entrar em detalhes, só digo que a lista está nas mãos de quem quiser ver. Uma pessoa deixou este comentário, vamos ler. Delírio religioso são considerados como um sintoma, sendo que a presença de um delírio de conteúdo religioso preenche critérios do DSM-4 para transtorno delirante ou parte do critério A para esquizofrenia, constituindo um quadro psicótico e caracteriza-se pelo seu conteúdo espiritual, místico ou religioso. Você precisa procurar um psiquiatra urgente. SOS, vai se tratar urgente. Que gracinha. Obrigado por seus conselhos que eu não pedi, mas quero mostrar que a sua falta de educação é bem grande nas suas palavras. Esta mundana e morta, ela nem sequer sabe ainda da existência de Deus. Por que não pergunta se quer um conselho? E aliás, isso serve para todos. Sempre perguntar. Não dói perguntar.
Quem pergunta mais alcança mais conhecimento e bons relacionamentos. Se você está me ouvindo ou ouviu e tem sua opinião, ela não serve para mim. Estou deixando os comentários abertos para os que são revelados, que quiserem entrar em um debate sadio dos inscritos e para dúvidas e perguntas. A minha sanidade não está em discussão. Eu excluí o comentário desta pessoa que é totalmente cega espiritualmente para a proteger de pessoas no futuro a ficar taxando ou sei lá, assim como fez ela comigo. Sendo assim, já que a questão foi levantada, eu direi algo a meu respeito. Será que sou delirante ou tenho a tal esquizofrenia? Uma grande parcela do mundo participa de uma crença religiosa de alguma ordem. Colocando esse fato de lado, eu, o esquizofrênico, segundo a grande sabedoria da tal pessoa aí, a rainha da sanidade, sou formado em engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações. Meu trabalho secular, além de muitos outros fatores, é o de garantir o emprego de mais de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente, por máquinas de fusão de metais, forjarias e outras áreas como pesquisa e desenvolvimento. O esquizofrênico escreve manuais de segurança para trabalhadores de alta periculosidade, além dos manuais das máquinas em questão, e proteger a vida dos que estão em perigo todos os dias durante a jornada de trabalho. Faço isso já há mais de 30 anos. Eu já ajudei muitas famílias com doações de alimento, dinheiro e o que fora necessário, conforme me prosperou para isso o Pai, o Eterno e Santo, bendito seja sempre. Quando me foi revelada a verdade, nem com a boiada permaneci. Fui logo separado pelo Pai e pelo seu Filho para esse propósito, ao qual tenho empenhado em fazer da melhor forma que posso. Vê, este esquema, este emaranhado que é até difícil de entender, este é o diagrama eletrônico. Depois passa a ser isto o layout básico, na sequência o layout final. Fiz etapa por etapa até esse último estágio. Isto tudo feito por mim, o esquizofrênico delirante, psicótico. Será que eu preciso mesmo de um psiquiatra ou você que precisa se converter? Voltar para trás de sua infeliz observação. Deus para você é um delírio, ou a única esperança para os verdadeiros e bons desta humanidade, mal educada e sem afeto natural e grande desrespeito. Eu sei o que é o tal transtorno. Vai lá no Google, porque é fácil puxar uma linha de texto e vir aqui e dizer: ah, você delira, simples assim. Aí você está livre de qualquer condenação, Deus não existe, você pode viver a sua vida perdulária que você quiser. Por isso você coloca isso à sua frente, porque Satã fala isso na sua consciência. A maioria é assim, nasce como o gado, vive como o gado, trabalha como o gado, vai ao médico como o gado, gera filhos que são pequenos gado para prosperarem o gado até a morte. Como bicho de engorda, e não sabem que vive sem perceber ou saber da existência de um Criador, que é o básico para qualquer um. Este conhecimento que já é partilhado por muitos neste mundo. Te digo, é realmente a tristeza, e Satã se alegra. Um dos homens que a ciência contemplou no passado por suas capacitações, que construiu o primeiro telescópio refletor prático, foi um matemático, físico, astrônomo, teólogo e autor inglês. As fórmulas deste matemático e físico estão aplicadas nas construções das suas casas, nos aparelhos elétricos, no seu fogão que cozinha sua comida, está no carro que você usa, no ônibus, nos aviões. Em Principia, esse formulou as leis do movimento e da gravitação universal, que criara o ponto de vista científico dominante até serem substituídas pela teoria da relatividade de Albert Einstein. Também usou sua descrição matemática da gravidade para provar as leis de movimento planetário de Kepler, explicar as marés, as trajetórias dos cometas, a precessão dos equinócios e outros fenômenos, erradicando a dúvida sobre a
heliocentricidade do sistema solar. Tudo de uma mente que acredita por revelação e participava do mesmo conceito que estou apresentando e sustentando, que é há um só Deus, e de que o Filho foi gerado, o que já está mais do que claro nos escritos. Isaac Newton, que durante sua vida estudou mais a Bíblia do que os conceitos matemáticos e física. E aí, será que ele também sofria de delírios? Mas numa coisa vou dizer para você, sobre sua sabedoria e a dos psiquiatras em quem você confia para me curar. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. 1 Coríntios 3:19. Agora eu vou te dar um conselho, leia a Bíblia toda, e se você não consegue, então é você quem precisa procurar ajuda. Eu fui me tratar há 14 anos com o pai da criação. Desde lá, o rei da medicina tem feito o melhor trabalho. Grato, meu capitão.